O Sol é interessante. A sua temperatura na superfície é da ordem de 5.500 graus Celsius. A luz gerada no núcleo do Sol demora de 100 mil a 1 milhão de anos para chegar na superfície, e eu fiz um vídeo sobre isso no passado, mas não assistam porque eu era estranho. Mas o que mais me deixa impressionado é que se nós pudéssemos ouvir o Sol, e para isso acontecer o som precisaria se propagar no vácuo, o que não acontece, nós ouviríamos o Sol como um ruído da mesma intensidade de uma motosserra a 5 metros de distância. Em menos de um dia, isso seria o suficiente para deixar toda a humanidade surda. Ok, esse vídeo é extremamente bizarro e eu tô dando o meu melhor para tentar fazer uma introdução que faça sentido. Mas sinceramente não tá funcionando. Nesse vídeo eu tô tentando analisar o que aconteceria com um ser humano no Sol. A resposta é meio óbvia, mas como sempre, nós podemos deixar ela ainda mais interessante. E eu vou precisar de café para isso. Vamos! E eu digo isso tudo porque numa primeira impressão a pergunta de o que aconteceria com um ser humano no Sol pode parecer meio complicada. Mas quando você vai fazer as contas, a resposta é curta, grossa, leva menos de meia página e o resultado é desastroso. Não é surpresa pra ninguém que o Sol é quente, mas como a ideia desse vídeo é fazer alguma coisa diferente, nós vamos passar direto pela superfície. Nós vamos pro núcleo. No núcleo do Sol, as coisas mudam, as condições são extremas. E os conceitos humanos que a gente tenta usar pra fazer sentido do mundo, tipo pressão, temperatura, quente, frio, ficam pra trás. A temperatura no núcleo do Sol é de cerca de 15 milhões de graus Celsius. Essa temperatura é grande o suficiente para qualquer tentativa minha de colocar alguma coisa em comparação não funcionar. Mas nem tudo é sobre temperatura. A pressão no núcleo do Sol é da ordem de algumas bilhões de atmosferas. Novamente, eu poderia tentar fazer uma comparação aqui, mas não daria certo. O importante é que você não sobreviveria. Você não seria nem vaporizado no núcleo do Sol. As moléculas que compõem o seu corpo seriam desmontadas em átomos. Todas as moléculas que compõem o seu corpo seriam dilaceradas e virariam átomos livres. Os hidrogênios das moléculas de água que compõem 70% do seu corpo seriam desmontados e seriam fundidos junto com todo o resto do hidrogênio no Sol. Você praticamente se tornaria combustível para fazer a vida na Terra ser possível, para fazer plantas crescerem, para fazer animais sobreviverem e para fazer humanos fecharem a janela do quarto para continuarem dormindo. Fim, você já era. Se você acha que eu estou exagerando, é porque eu estou exagerando um pouquinho. Em comparação com toda a massa do Sol, o hidrogênio que o seu corpo adicionaria como combustível à fusão nuclear seria insignificante. Mas ainda assim, só o hidrogênio do seu corpo, quando fundido no núcleo do Sol, produziria algo em torno de 100 trilhões de joules de energia. Isso é energia o suficiente para, em média, alimentar uma residência brasileira por cerca de 3 anos sem parar com tudo ligado. Ou fritar 1 trilhão de ovos de galinha e fazer o maior omelete do universo. Mas vamos supor que o seu objetivo não seja ir definitivamente para o Sol. Você só queira dar uma passada básica no núcleo do Sol. E mais ainda, vamos supor que você fosse teletransportado para o núcleo do Sol, ficasse lá por um tempo e depois fosse teletransportado de volta para a Terra. Qual seria o máximo de tempo que você poderia ficar no núcleo do Sol e sobreviver? A pressão no núcleo do Sol é enorme, da ordem de bilhões de atmosferas. Então, em um primeiro momento, logo no instante em que você é teletransportado, você empurra os átomos do núcleo do Sol para longe, para dar espaço para o seu corpo. Só que depois de uma pequena fração de tempo, toda aquela massa do Sol que foi deslocada para dar lugar ao seu corpo vai querer disputar aquele espaço de volta. Ou seja, você seria esmagado quase instantaneamente toda vez que fosse teletransportado para o Sol. Só que isso seria muito sem graça, porque existem outros efeitos interessantes para analisar. Então vamos supor que isso não vai acontecer. Esqueçam a pressão. Vamos analisar apenas os efeitos da temperatura. No instante em que você chega no Sol, ao contrário do que a nossa intuição possa dizer, você não é instantaneamente frito. Isso porque o calor não é transferido instantaneamente, ele demora um tempo para se propagar. Então você iria aquecendo aos poucos. O quão rápido você esquenta depende de alguns fatores. Por exemplo, a área superficial da sua pele, que para esse vídeo nós vamos considerar como 1 metro quadrado, a condutividade térmica do seu corpo e também a massa do seu corpo, que nesse vídeo nós vamos considerar como 70 kg. É nesse ponto do vídeo que nós paramos
analisamos de novo todas as escolhas da nossa vida que nos trouxeram até aqui, e eu falo em voz alta que tudo seria mais fácil se eu tivesse aceitado que a gente não sobreviveria por causa da pressão e não precisaria ter feito esses cálculos. Mas esses cálculos foram tão bizarros que eles chegam a ser divertidos. Vamos começar com uma breve visita de 1 segundo. E você já era. Nas condições que nós dissemos antes, 1 segundo no núcleo do Sol faria o seu corpo aquecer até uma temperatura de 2.500 graus Celsius. Isso faria a sua pele ser carbonizada e também faria todos os seus órgãos e partes mais internas do seu corpo atingirem 300 graus Celsius, cozinhando você por completo. E somente nesse intervalo de 1 segundo, você teria absorvido energia o suficiente para fritar 10 bilhões de ovos. Ok, 1 segundo não dá certo, então nós precisamos diminuir esse tempo. Que tal 1/10 de segundo? Aqui nós temos um avanço. Quer dizer, se você considerar queimaduras de 3º grau em todo o seu corpo como um avanço. Mas, dessa vez, em apenas 1/10 de segundo no núcleo do Sol, os seus órgãos internos aqueceriam em 25 graus Celsius. Seria doloroso, você ainda já era, mas pelo menos dessa vez seria menos dramático. E com a energia que você absorveu dessa vez, você diminuiria o número de ovos que você consegue fritar de 10 bilhões para apenas 1 bilhão de ovos. Ok, e se nós passássemos 1/100º de segundo, 0,01 segundos? Você já... Ah não, pera. Agora nós temos um avanço significativo. Em apenas 0,01 segundos no núcleo do Sol, a sua pele aqueceria 25 graus Celsius. Isso provavelmente doeria bastante, mas os seus órgãos internos aqueceriam apenas 2 graus Celsius. Ou seja, você provavelmente sairia vivo dessa. Então, com apenas 0,01 segundos no núcleo do Sol, você consegue sair vivo para contar a história. Brincadeira, você já era. Em todo esse vídeo até agora, nós consideramos apenas os efeitos da temperatura. Mas existe algo ainda pior do que a temperatura, que é a radiação emitida pelo Sol. Usando o modelo solar padrão, nós conseguimos calcular a quantidade de radiação que você estaria exposto em 0,01 segundos no Sol. E essa quantidade é o suficiente para aquecer o seu corpo até incríveis 15 milhões de graus Celsius. E com isso voltamos ao nosso caso inicial. Essa energia é o suficiente para desmontar as suas moléculas, fundir o hidrogênio do seu corpo e fritar 10 trilhões de ovos. Ou, caso você não goste de ovos, é o suficiente para alimentar a região metropolitana de São Paulo por 1 minuto, apenas fundindo o hidrogênio do seu corpo. Eu adoro lembrar da densidade de energia do corpo humano, mas isso levanta outra pergunta. Quanto tempo você conseguiria passar no núcleo do Sol para sair vivo levando em conta essa radiação? A resposta, 1 picosegundo. Isso é 1 trilionésimo de segundo, ou se você preferir, 1 segundo dividido por 1 trilhão. Isso é muito pouco tempo. Para comparação, em 1 picosegundo, a luz percorre 1 milímetro. Então, resumindo esse vídeo, o que aconteceria se você fosse pro Sol? Você já era. E o que aconteceria se você fosse pro Sol e passasse muito pouco tempo? Você também já era. Muito obrigado e até a próxima. Antes de ir embora, eu gostaria de avisar que agora nós temos um servidor no Discord pro canal como uma recompensa para os nossos assinantes do Catarse. Não importa a recompensa que você escolha, todos os assinantes recebem um convite pro nosso Discord. Então, se você não for um membro ainda, nem um assinante do nosso Catarse e quiser participar, é só entrar no link que vai estar na descrição. Vejo vocês na semana que vem.